Outro dia, conversando aqui, eu falei em família boa. Família boa. Em princípio, dá uma certa reação negativa quando a gente fala essas coisas, porque dá a impressão seguinte, que o mundo é dividido entre bons e maus. Então a gente gostaria de acreditar que não é bem assim, que todos são bons, todas as famílias são boas, está tudo certo, a vida é boa, etc, etc. A gente tem dificuldade de separar o mundo entre bons e maus. Entretanto, existe sim os bons e os maus, sob algum ponto de vista, correto? Então, famílias boas, amplos estudos já demonstraram, estudos de longo prazo na área educacional, já demonstraram que algumas famílias são sim mais eficientes em educar as pessoas, em criar um clima adequado para que as pessoas se desenvolvam. As pessoas não ficam mais inteligentes se nascerem na família certa, mas elas ficam mais eficientes ao longo da vida. Elas resolvem, elas têm menos problemas do tipo drogas, gravidez precoce, conflitos, problema com polícia, problemas com a lei. Então, sim, do ponto de vista comportamental, as famílias, algumas famílias produzem pessoas mais inteligentes do que outras do ponto de vista comportamental. Então, inteligência emocional. Vários estudos já foram feitos. Educar, na verdade, quer dizer vem de duco, conduzir. Então, como já diziam os pré-socráticos, não é possível educar sem magoar. Famílias boas são mais exigentes com relação às crianças do ponto de vista de comportamento, exigem que as crianças respeitem adultos, respeitem as outras crianças, tenham um comportamento decente do ponto de vista pessoal. Famílias boas educam pelo exemplo. Quando os pais apresentam bons exemplos, naturalmente as crianças vão assimilando aquilo. Famílias boas têm formas de punição mais adequadas, mais justas, mais socialmente aceitáveis. E a criança percebe isso naturalmente. Famílias boas são mais exigentes e às vezes têm as exigências certas. Querem que as pessoas saiam melhor na escola, exigem um pouco mais em termos de desempenho escolar, acompanham mais, têm mais presença. Famílias boas educam as pessoas para serem menos egoístas, para terem mais solidariedade, para conviver de modo mais harmonioso. Quando há conflitos e há uma saída adequada, boa, ajustada para esse conflito, se aprende muito. Quando a criança é vítima de punição injusta ou desmesurada, quando os pais vivem em permanente conflito e os conflitos não são resolvidos adequadamente, quando a família deixa a criança ser o que quiser, do jeito que quiser, que não treina a pessoa para a educação, quando a família não tem amor para dar, não acolhe, e tudo isso vai ter depois consequências. Então, há sim famílias melhores e famílias piores do ponto de vista emocional e comportamental. A família de muitos bandidos, né? Infelizmente é triste, mas é a pura realidade. Agora, esses estudos são um alerta para educadores, para pais, para responsáveis por políticas públicas, para instituições que zelam pelo desenvolvimento da criança e assim por diante. Então, não é uma questão de separar o mundo entre bons e maus, mas é uma questão de separar o mundo entre bons e maus comportamentos. Se as pessoas se resolverem, serão boas. Nascer em uma boa família é uma coisa de sorte, que já dá uns pontos a mais para o sujeito, para ele desenvolver-se melhor pela vida fora.